Olá pessoal, nosso objetivo é levar ao conhecimento de todas as pessoas que assistirem esse vídeo um pouco mais de informação sobre o teólogo Júlio de Santana. O Dr. Júlio de Santana é um grande teólogo uruguaio, doutor em ciências da religião e também ex-secretário-geral do movimento de igrejas e sociedade na América Latina. É ex-diretor da Comissão de Participação das Igrejas no Desenvolvimento do Conselho Mundial de Igrejas e ex-diretor do CESEP em São Paulo e ex-professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista em São Paulo. Atualmente, o Dr. Júlio de Santana reside em Genebra. Júlio de Santana é autor de vários livros, entre eles se destacam Ecumenismo da Libertação e A Igreja e o Desafio dos Pobres, ambos publicados pela editora Vozes. Na sequência, iremos assistir um depoimento da jornalista e professora da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em São Paulo, a doutora Magali do Nascimento Cunha, a qual compartilhará algumas experiências vivenciadas com o Dr. Júlio de Santana. Bom, meu nome é Magali do Nascimento Cunha, sou professora na Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo e também sou membro da Igreja Metodista, atualmente na Igreja Metodista em Vila Floresta, em Santo André. Eu fui convidada aqui para contar um pouco da minha experiência de relacionamento com o teólogo latino-americano Júlio de Santana, teólogo uruguaio que tem uma longa história de contribuições tanto na teologia da libertação latino-americana, como também no movimento ecumênico. Esse é um dos temas que eu também trabalho aqui na Faculdade de Teologia, apesar do meu tema forte ser comunicação e atuo muito na área de comunicação, eu também trabalho com o curso de ecumenismo por conta de pesquisas que eu também tenho nessa área e do meu engajamento no movimento ecumênico. E foi por meio do movimento ecumênico que eu tive contato pela primeira vez com o teólogo Júlio de Santana. Ele já vinha de uma história grande de participação em ISAL, que é a Comissão Igreja e Sociedade na América Latina, fundada na América Latina nos anos 50, como resposta a desafios do Conselho Mundial de Igrejas, para o engajamento maior da igreja na sociedade. E várias pessoas, naquela época jovens, nos anos 50, teólogos conhecidos no Brasil, como Rubem Alves, um grande teólogo Rubem Alves, que também se engajou nesse movimento. Temos o Emílio Castro, também metodista, lá do Uruguai, e, enfim, muitos outros nomes. E nesse processo da Comissão Igreja e Sociedade da América Latina, que realizou uma série de eventos e produziu uma série de materiais, entre eles a revista Cristianismo e Sociedade, da qual o Júlio de Santana foi editor por muitos anos. E dentro de todo esse engajamento no movimento ecumênico latino-americano via igreja e sociedade, engajamento e reflexão sobre a realidade social da América Latina e os desafios que ela traz para a teologia e para as igrejas, nasceu uma produção teológica muito intensa, da qual certamente o teólogo Júlio de Santana, junto com outros, como eu já mencionei, lembro aqui também do José Mendes Bonino, da Argentina, e tantos outros, que Richard Shaw, que vem também dos Estados Unidos como missionário e é um dos promotores da Comissão Igreja e Sociedade na América Latina e também no Brasil, via Confederação Evangélica Brasileira, que dá esse caráter da construção de uma teologia latino-americana. Quando eu me engajei no movimento ecumênico, ainda no final da minha adolescência, foi o contato com uma organização no Rio de Janeiro chamada Centro Ecumênico de Documentação e Informação, o SED. Aqui em São Paulo as pessoas falam CEDI. CEDI ou SED é a mesma organização. E esse grupo ecumênico tinha um segmento chamado Programa de Assessoria Pastoral Protestante,
E nesse programa havia um trabalho para a juventude, para a formação ecumênica de jovens das diferentes igrejas. E eu comecei a participar dos seminários que eles realizavam. Isso aí a gente está falando do ano de 1985. O primeiro seminário chamado Juventude e Fronteiras da Missão. Eu participei de 3 seminários. E num desses seminários foi chamado para dar estudos bíblicos para nós o teólogo Júlio de Santana. Então éramos um grupo de cerca de 30 jovens de diferentes igrejas do Brasil, metodista, presbiteriana, batista, pentecostal e católica, e nós nos reunimos para várias temáticas, tanto da teologia, quanto da história da igreja no Brasil, o ecumenismo no Brasil, e o Júlio de Santana trabalhava no Brasil nessa época, ele foi professor aqui na Faculdade de Teologia e também coordenador do CESEP, que é um organismo ecumênico que é baseado aqui em São Paulo, Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Pastoral, Educação Popular, e o CESEP. Então, teve por muitos anos também a contribuição do Júlio de Santana, sempre presente em várias frentes. Claro que ele veio parar no Brasil depois de um período de exílio, né, que ele viveu por conta das ditaduras na América Latina que iniciaram no período dos anos 60, que atingiu o Uruguai. A revista Cristianismo e Sociedade foi fechada, a Comissão Igreja e Sociedade também fechada, e o Júlio de Santana foi um dos tantos perseguidos pelo período da ditadura, problema que a gente viveu aqui também no Brasil, e lá no Uruguai não foi diferente. Júlio de Santana ficou praticamente surdo de um ouvido por conta das torturas e dos choques e situações de violência que ele viveu na prisão enquanto foi um preso político no Uruguai. Depois ele saiu exilado, trabalhou fora do Uruguai muito tempo e veio para o Brasil atuar tanto no CESEP quanto na Faculdade de Teologia e Instituto de Pós-Graduação também como professor. Foi um período muito rico no Brasil. A gente tem até um livro que a gente trabalha aqui na faculdade, em Igreja e Sociedade, em outras disciplinas também, chamado Pelas Trilhas do Mundo a Caminho do Reino, que foi publicado pela imprensa metodista. É uma produção muito rica do Júlio de Santana, que traz os seus conhecimentos de Bíblia, ele trabalha muito com o Novo Testamento, aliado a essa perspectiva teológica que foi construída na América Latina desde os anos 50. E esse primeiro contato que eu tive com ele, ainda jovem, eu nem sabia que era Júlio de Santana. Disseram que vinha um moço que falava espanhol, que vinha do Uruguai falar pra gente. Sabíamos, fomos apresentados a ele como um grande teólogo, mas eu não sabia quem era ele. Aprendi a estudar a Bíblia e ler o Novo Testamento com ele naquele momento, numa perspectiva ecumênica. Ele trabalhou com a gente, eu lembro direitinho, trabalhou com a gente o livro de João, e como o Evangelho da Unidade, né, era uma formação para o ecumenismo. E a partir daí, meu contato com o Júlio de Santana foi muito mais intenso, porque dentre esses jovens que participavam daquele evento, daquele seminário, ele convidou alguns para participar dos cursos do CESEP. E eu ganhei uma bolsa e no ano seguinte eu me casei com então, o pastor já da Igreja Metodista, Cláudio Ribeiro, e ganhamos os dois a bolsa para participar do curso do CESEP, aí convidados pelo Júlio de Santana, para passar 4 meses aqui em São Paulo, estávamos no Rio, então naquela época, para cursar o curso de formação pastoral do CESEP. Ficamos 4 meses, é um curso latino-americano, eram 65 pessoas de todo o Brasil, América Latina, vários países, gente da África também, de Moçambique, pastores presbiterianos que vieram da África, uma experiência riquíssima, e o Júlio de Santana era o coordenador do CESEP naquele momento, também foi professor nesse curso que a gente fez, e os nossos laços se estreitaram ainda mais. Lamentavelmente, tempos mais tarde, o Júlio de Santana teve que se ausentar do Brasil, se aposentou, ficou muito doente, coisas que têm a ver com o efeito do tempo das torturas, mas também desenvolveu uma dificuldade, mau espaço e outros problemas que vieram, e ele teve que retornar para a Europa, onde ele viveu muito tempo, trabalhando no Conselho Mundial de Igrejas, até para tratamentos de saúde, onde ele teria mais recursos lá na Suíça. Está aposentado, vivendo lá com a esposa Violene, e ainda temos bastante contato por grupos que a gente participa, ele envia e-mails, ele está sempre em contato conosco, sempre dando força
para que esse espírito ecumênico, né, esse espírito de unidade que tem marcado a vida da nossa América Latina em tantas frentes, e pelo qual ele trabalhou tanto, né, que possa se manter vivo. E ele ainda tem contato com aqueles jovenzinhos lá de trás, dos anos 80, não esquece da gente, fica muito feliz de ver onde é que a gente foi parar. Eu lá no Conselho Mundial de Igrejas, ele trabalhou muito isso comigo, me incentivou muito e disse que ficava muito contente de ver os desdobramentos daquela formação que eu recebi lá nos anos 80 e o que resultou nisso. Professora de ecumenismo, membro do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas. Enfim, se eu cheguei nesses engajamentos, né, e trabalhando em tantas frentes, é porque eu pude ter essa formação lá atrás, que Deus proporcionou por meio dessas pessoas, e o João de Santana é uma dessas pessoas que eu guardo com carinho, as coisas que eu aprendi. Nunca vou esquecer dos estudos sobre o Evangelho de João, que ele nos deu como o Evangelho da Unidade, e questões que ainda marcam a vida da gente até hoje. Então, com isso, eu tenho muito prazer de falar sobre esses contatos, e eu espero que esse meu testemunho sirva para enriquecer aí a vida de quem está assistindo esse vídeo. Um abraço.